Senhor, meus irmãos e amigos que nos ouvem. É uma alegria estar novamente com vocês e eu gostaria de convidá-los a meditar comigo numa passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, versículo 22, que diz assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Esta passagem, Jesus está no monte falando com uma multidão e de repente Jesus fala com os discípulos: olha, vamos atravessar para o outro lado. Entrem no barco e vamos para o outro lado. E nessa travessia eles enfrentam uma tempestade bastante forte, uma grande tempestade. No versículo de número 24, diz assim, no versículo, 23, diz assim: Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Eu quero falar com vocês nessa oportunidade de algumas tempestades que nos sobrevêm. E essas tempestades que nos sobrevêm, muitas vezes eu posso encontrar pelo menos 3 tipos de tempestades aqui na Bíblia, que a Bíblia nos relata. E uma dessas tempestades é quando Jesus está com os discípulos. Ele diz aos discípulos: olha, vamos para o outro lado. Entrou com os discípulos juntamente no barco, e quando Jesus adormece, sobrevém a tempestade. E tem algumas tempestades na vida da gente também causadas por outros motivos, não por o Senhor ter mandado nós entrarmos no barco. Nós podemos ver também um outro tipo de tempestade quando o homem confia no seu próprio instinto, no seu próprio conhecimento. É o caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 11, quando Paulo estava indo para Roma e abateu, e ele, numa das paradas que o navio fez, num dos portos, ele disse assim: olha, é bom que a gente espere aqui, porque vai vir um vento muito forte e nós não vamos conseguir navegar até Roma. É bom que nós aguardemos aqui. Ele falou ao centurião, mas o centurião falou ao capitão do navio, que disse assim: não, eu conheço isso tudo aqui, nós vamos chegar a Roma antes do inverno. Eles não queriam passar o inverno naquele porto, porque aquele porto era meio inadequado. Ele não tinha um conforto para abrigar toda a tripulação e todas as pessoas que estavam no navio, todos os passageiros. E Paulo avisou que, olha, é melhor nós aguardarmos aqui. E o capitão não quis ouvir Paulo. Foi, e nós sabemos o que aconteceu durante essa viagem de Paulo a Roma, que teve um grande prejuízo. E também tem outro tipo de tempestade que sobrevém, que é por conta de nós desobedecermos a ordem expressa do Senhor, que eu gostaria de citar aqui no caso de Jonas, capítulo 1, versículo 3, que Deus fala com Jonas, o profeta Jonas, e diz a ele: olha, eu quero que você vá a Nínive e profetize para que eles se arrependam. E Jonas, conhecendo a misericórdia de Deus e conhecendo como Deus era misericordioso, falou assim: olha, eu vou lá para Nínive, aquele povo bárbaro, eles vão ouvir o que eu disser, porque Deus é misericordioso, Deus vai se arrepender e vai perdoar aquele povo. Não vou para Nínive, eu vou fugir, eu vou para Tarsis. E ele foi, desceu ao porto e comprou uma passagem para outro lugar. Ele comprou uma passagem para Tarsis. E Jonas entrou no navio e foi para o porão do navio descansar. Muitas vezes Deus fala conosco, de dar uma ordem muito clara, e nós premeditadamente fazemos ao contrário. Então são 3 tipos de tempestades que nós podemos, pelo menos 3 tipos que podemos enfrentar.
Uma quando Jesus está no comando do barco, quando Jesus nos ordena a atravessar. Outro, quando confiamos nos recursos humanos, no conhecimento do homem, e que o homem se vê que ele tem capacidade de atravessar, que ele tem conhecimento e atravessa mesmo não ouvindo a orientação do homem de Deus. E nós podemos ver aqui que é o caso de Paulo atravessando o mar, indo em direção a Roma. E outro premeditado, que é o caso de Jonas. Mas eu quero dizer para você, eu não sei qual tipo de tempestade que você está enfrentando, mas seja ela qual for, seja do tipo de tempestade que for, eu quero dizer para você, o Senhor está contigo. Ele pode vir ao seu socorro. No caso dos discípulos, Jesus só precisou ser acordado. No caso de Paulo, teve prejuízos muito grandes, teve prejuízos materiais muito grandes, mas nenhuma vida se perdeu. E no caso de Jonas, ele teve que passar um grande aperto. E ele diz assim, depois se você puder ler no livro de Jonas, ele diz assim: do fundo do inferno eu clamei e Deus me ouviu. Ele ainda teve tempo de clamar no ventre de um grande peixe. E o Senhor o ouviu e fez com que esse peixe o lançasse na praia. E ele foi a Nínive, pregou a palavra e o povo se arrependeu. Então, meu querido, eu quero dizer para você, seja qual for o tipo de tempestade que você está enfrentando, Deus pode te ouvir em qualquer situação. Simplesmente clame a Ele. Que o Senhor possa te abençoar grandemente.